Hoje à noite é com alegria que eu gostaria de falar sobre o tema alegria, o mapa do tesouro. Porque eu já ouvi muita gente usar essa expressão, eu também mereço ser feliz, como justificativa para fazerem coisas erradas. Pessoas que buscam a tal, tão desejada alegria, mas usando de subterfúgios, usando de artimanhas, né, que acabam prejudicando outras pessoas. Então a minha pergunta é, será que realmente a dúvida, felicidade existe? Há alguns que insistem, dizendo, não, o que existe são momentos felizes. Eu quero dizer para você que a alegria existe, mas é um tesouro a ser encontrado. Eu gostaria de, passando pelo livro de Filipenses, hoje mostrar para você 8 passos pelos quais você tem que passar para encontrar esta alegria. Concluímos o estudo do livro com os jovens hoje de manhã, e não teve como eu fugir, porque o livro fala tantas vezes sobre alegria, e eu gostaria de trazer para você 8 passos para encontrarmos este tesouro profundo de alegria. Glória a Deus. O primeiro deles está no versículo 4 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Paulo está escrevendo para eles que dá graças a Deus por tudo que recorda da igreja, e ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Primeiro passo para você chegar à sua alegria: ore. Ore pelos outros, interceda, invista tempo em orar. Eu vou afirmar o contrário: se você não orar, você não encontra alegria. Mas orando, você está dando o primeiro passo. Comece a orar. Pastor, mas não gosto de orar. Comece, irmão. Comece um tempinho pequeno, depois vai aumentando. Ore, querendo ou não, ore, fale com Deus e principalmente ore pelos outros. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte, por exemplo, de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, quando ele percebeu que eles precisavam mais de Deus do que ele próprio, que estava passando por tudo aquilo. A Bíblia diz que Deus mudou as coisas na vida de Jó. Ore, 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 porque a alegria vai ser encontrada por você. Demos o primeiro passo, vamos ao segundo, que está no próximo capítulo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, versículo 2, mas eu vou começar no 1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O segundo passo, por incrível que pareça, meu amado, é pense. Use a mente brilhante que Deus deu para você. Lá no final da carta, Paulo vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há uma luta constante contra a nossa mente. O diabo sabe que a entrada de informações do homem é a mente. Buscamos informação, temos aí os nossos sentidos, mas é pela mente que aquilo se transforma em conhecimento, em determinações, em decisões. Então cuide da sua mente pensando nas coisas que quem é de Deus pensa. Ele diz, pensem na mesma coisa. Que coisa? Nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Gastem tempo, invistam tempo, cuidado com a mente desocupada. Já diz o ditado que mente desocupada é o quê? Isso você sabe, né? Mas que mente ocupada é ambiente de trabalho para Deus, às vezes a gente esquece. Pense nas coisas do Senhor, invista nisso, pense nas coisas lá do alto. E ele diz, é claro, isso vai afetar o seu amor, vai trabalhar dentro de você, de maneira que vamos sentir, se pensamos as mesmas coisas, se valorizamos as mesmas coisas, o mesmo amor de Jesus vai se manifestar na vida de todos nós, e vai fazer com que andemos unidos, porque a união é necessária nessa caminhada de encontrarmos esse tesouro da alegria constante, perene, duradoura, verdadeira na nossa vida. Segundo passo então é, no que pensar, em que gastar a minha mente. Pense nas coisas lá do alto. Capítulo 3, capítulo 2, versículo, é o terceiro passo. Capítulo 2, versículo 17 e 18, nos dão aqui a terceira
postura, o terceiro passo que nós temos que dar. Veja o que Paulo diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo tem um ensinamento profundo neste livro, nessa carta. Paulo diz o seguinte: meus irmãos, para mim o melhor era estar com Cristo. Querendo dizer, era melhor eu morrer de uma vez por todas e estar no local que está sendo preparado para mim, era muito melhor. Ele diz, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Paulo não tem dúvida de onde seria o melhor lugar de estar, o que seria o melhor de acontecer. E ele diz, olha, eu estou sendo oferecido aqui a minha vida como libação sobre o sacrifício de Cristo. Libação é uma menção, é uma referência a uma parte dos sacrifícios do Antigo Testamento, quando era preparado uma cauda, vamos dizer assim, da maneira que Deus tinha falado, tinha que ser feita, e esta libação então era derramada sobre o altar, sobre o sacrifício. Paulo diz, Jesus é o sacrifício, e eu me sinto como se eu fosse a libação, aquilo que é jogado em cima do sacrifício. Isso me alegra, e eu me congratulo, quer dizer, eu divido a minha alegria com vocês, porque eu posso ser assim. Vocês deveriam se alegrando com estas coisas também. Ele está dizendo, congratulando-se comigo. Então, querido, o terceiro passo que nós descobrimos aqui para encontrarmos esta grande alegria, este tesouro da alegria, é que há coisas mais valiosas do que aquelas que nós temos buscado. Há coisas de valor mais elevado, de valor mais absoluto, verdadeiro. Jesus diz que a vida de um homem, um só, vale mais do que o mundo inteiro. É o que ele diz ou não é? Temos que descobrir que ao ganharmos e ele diz, olha, eu estou morrendo aqui, eu estou preso, não sei se vou ter oportunidade de estar com vocês de novo ou não, mas eu sei de uma coisa, toda a guarda pretoriana está ouvindo do Evangelho, porque resolveram me manter preso aqui nesse lugar. E a minha prisão não é limite, não é empecilho para que eu exerça as coisas de maior valor. Você foi chamado pelo Senhor com o propósito mais sublime, mais elevado. Nós temos, Paulo diz, eu faço uma coisa, é nesse livro mesmo, eu deixo para trás as coisas que vão ficando para trás, e vou em frente, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A sua profissão é importante, a sua família é importantíssima, os seus amigos devem ter o cuidado, o lugar especial na sua vida. Enfim, faça tudo do melhor, da melhor maneira possível, mas entenda que as coisas eternas têm valor infinitamente superior a tudo aquilo que nós podemos adquirir aqui. E levar uma pessoa comigo, ganhar mais um, traz alegria incomparavelmente maior do que qualquer conquista que tenhamos outra alcançado nesta vida. Descobramos, junto com Paulo, que há coisas de valor mais elevado. Como ele diz, para mim era melhor estar com Cristo. Vamos descobrir, irmãos, o verdadeiro significado de dizermos Maranata, vem Jesus, porque para mim é melhor estar contigo. Não é uma ideia de procurar a morte, não é isso, de maneira alguma, porque ele diz, olha, eu gostaria de estar com Cristo, mas eu descobri que estando aqui com vocês, Deus está me usando para trazer alegria para vocês. Descubra que há valor mais elevado quando a sua vida, ainda que você esteja padecendo algumas coisas, tem valor para Deus, quando você está no lugar que Ele colocou você para trazer este valor para as outras pessoas. Quando você descobre que a sua vida não é só para você, deixe de ser egoísta e divida aquilo para o que você foi chamado com as outras pessoas. Este é o ensinamento de Paulo. Este é o passo importantíssimo, o terceiro passo. Descubra, avalie o que você tem valorizado. Faça uma correta escala de valores e descubra que as coisas do Senhor estão muito, muito, muito acima das outras.
Elas são muito superiores. Portanto, quando eu descubro isso, eu descubro que eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já tenho o bom e melhor do meu Deus. Por que é que eu vou me deixar abater por coisinhas que acontecem nos dias que eu estou vivendo aqui? Nesta vida tão curta, eu gostaria de dizer como Paulo, eu preferiria estar com Cristo. Mas enquanto eu descubro que a minha vida tem valor também para a sociedade, para a minha família, para os meus amigos, quero, Senhor, viver aqui, Cristo em mim, porque é isso que Paulo diz, para mim viver é Cristo, e morrer vai ser lucro quando acontecer. Glória a Deus. E divida o que você tem, o que você é com as pessoas, não guarde para si. Guardar para si é morrer aos poucos, quando nós abrimos a mente, pensamos nas coisas e descobrimos que há valores mais elevados, nós realmente estamos encaminhando para encontrar este tesouro que não está tão escondido não, ele está à mostra, ele foi colocado à disposição, mas requer passos que pouca gente quer dar. Graças a Deus que você e eu estamos aqui hoje para nos lembrarmos destes passos necessários para alcançarmos e abrirmos a tampa daquele tesouro e nunca mais nos faltar a alegria que todo mundo corre atrás. Por que é que as pessoas querem ganhar dinheiro? Porque acham que aquilo vai trazer alegria. Por que é que alguns fazem coisas para fugir? Porque não está dando certo, então eu vou fazer isso aqui, eu vou usar isso no meu físico para fugir, porque não alcançaram a alegria. Alguns fazem algumas coisas porque traz um pouquinho de alegria. Tem gente que até trai porque traz um pouquinho de alegria. São alegrias enganosas. Como diz o Antigo Testamento, sabiamente há caminhos para o homem que parecem direitos, mas ao final dão em caminhos de morte. Há uma pesquisa que foi feita, li a respeito disso recentemente, e que descobriram que, é claro que a pesquisa foi em outro país, não aqui, mas e que cerca de 60% das pessoas entrevistadas dentro de igrejas cristãs achavam que não haveria problema nenhum em a pessoa ter sexo fora do casamento. Estes são os dias que nós estamos vivendo. Não tem problema nenhum se você quiser no final e ser jogado no inferno, realmente, concordo. Não há problema nenhum. Faça o que você bem entende com o seu corpo. Agora, se você quer chegar no tesouro e quer lá no final dizer, venha, ouvir o Senhor falar para você, venha para o gozo, para a alegria que está preparada para você, não há como chegar lá sem passar por estes passos. Rejeitar a mim mesmo e descobrir que valor maior existe quando eu dedico a minha vida para trazer alegria para outras pessoas. Que maravilha, glória a Deus. Demos o terceiro passo, está chegando, hein? Quarto passo, vamos ver capítulo 2 ainda, versículo 28 e 29. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Paulo está mandando uma pessoa para representar, é uma pessoa amada pelos irmãos, para que a tristeza diminua, e Paulo diz, eu me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. A alegria não se encontra, a não ser passando pela caminhada de andar com quem acrescenta, saber quem são as pessoas confiáveis com quem eu devo andar, saber a quem eu devo dar ouvidos. Jesus sentava com gente não confiável, mas não com o intuito de ouvi-los, ele sentava para ganhá-los. Eles o acusavam, ele senta com pecadores, mas não para fazer o que eles faziam. Paulo disse, olha, eu me faço de tudo para com todos, mas com o objetivo de ganhar mais alguns. Não comito os meus pecados, eu vivo debaixo da mesma situação, mas eu quero é ganhá-los. Paulo diz aqui, eu estou escolhendo o melhor para enviar para você. Deixa eu fazer um parênteses aqui e pensar na sua vida. Deus tem enviado os melhores para falar com você. Sabia disso?
Estou aqui, bom mesmo é aquele cara que mora lá na Austrália, tem aquela igreja. Ou então, bom mesmo é aquele que mora lá na Coreia do Sul e tem aquela igreja. Bom mesmo, não é nada disso. Houve um tempo aí, há alguns anos, disseram que lá em Toronto, no Canadá, havia uma janela aberta da bênção de Deus. Então, para você ser abençoado e alegre, você tinha que ir para lá para receber a bênção do seu querido. Deus tem mandado para você o melhor que Ele tem entre os seus servos e servas para alcançar o seu coração e para trazer a alegria. Apenas esteja atento, descubra o valor destes amigos que chegam a você, desses que chegam com a mensagem, não daqueles que entram com ideias negativas, de destruição, de autodestruição, de automutilação até, mas descubra quem são aqueles que Deus tem usado para levar crescimento para você, para levar edificação. Paulo diz, eu não vejo a hora de mandar ele para estar com vocês, porque eu sei que vocês vão se alegrar, e isso vai também tirar a minha tristeza, por estar longe, saber o que vocês estão passando. Quando eu souber que ele vai estar lá me representando, eu vou ficar mais feliz. Quer andar no caminho da alegria, meu amado? Ande com quem acrescenta, ande com quem traz crescimento. Como é que eu descubro, pastor? Basta estar um pouquinho com a pessoa, passe um tempo com ela e descubra como você sai da presença desta pessoa. Ausente-se e descubra o que aconteceu. E você começa a descobrir quem são aqueles que acrescentam. Veja o resultado, o que é que esta pessoa tem produzido na sua vida. É isto enviado pelo Senhor? Ou são coisas que você está aceitando que vêm de outras fontes? Deus tem enviado o melhor. Paulo escolheu o que ele tinha de melhor para mandar para eles. Olha, eu não vejo a hora de mandar. Ele tem me ajudado muito aqui. Ele está sendo extremamente útil, mas eu sei que vai ser mais útil quando ele estiver com vocês. Assim como ele dizia, eu estou sendo oferecido e eu sei que era melhor eu morrer, no entanto eu sei que eu ainda tenho algo a fazer por vocês. Aqui ele diz, eu tenho outra pessoa que também tem algo a fazer por vocês, e isso vai trazer alegria para ele, para vocês e para mim. Então, meu amado, ouça quem merece ser ouvido, ande com quem traz crescimento para a sua vida, não com aquele que você vai explorar para ganhar as coisas que você quer. Não, gente que acrescente, que traga paz e alegria ao seu interior. Glória a Deus, já demos aqui 4 passos, vamos dar o nosso 5º passo. Agora passamos para o capítulo 3, versículo 1. Diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Você vai estranhar o que eu vou dizer agora, mas o 5º passo é repita, faça de novo, aplique outra vez, fale de novo, afirme a palavra de Deus, leia, releia, leia de novo, veja se aquilo mesmo você entendeu, repita. Paulo diz, olha, me perdoem, mas eu vou falar para vocês as mesmas coisas. Não há novidade no Evangelho, não há nada de novo. O Evangelho é a novidade, são as boas novas. Evangelho, boas novas. Agora o Evangelho não se renova, ele é o mesmo. Este Evangelho é o que continua trazendo alegria verdadeira às pessoas. Glória a Deus. Repita, fale de novo. Puxa, eu não sei mais o que dizer. Diga de novo o Evangelho, diga, Jesus é a solução para isto. É a única solução. É o único que pode trazer, mudar a situação, é Jesus. Repita, afirme, releia, decore a palavra, saiba a palavra, de preferência tenha na ponta dos lábios e leve isso adiante, aplicando na sua vida e ensinando a outras pessoas. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Paulo diz, olha, eu não me sinto desgostoso, eu sei que isso é segurança para vocês, e a segurança vai trazer esta alegria. Falando das mesmas coisas outra vez. Frequente a mesma classe de escola dominical. Esteja na reunião com os mesmos irmãos. Isso é o que vai fazer você encontrar o tesouro da alegria. A gente às vezes acha, não, eu preciso de novidade. Novidade é a nossa vida nova. A Bíblia diz que nós agora vivemos em novidade de vida.
Onde não havia novidade era na vida velha. Agora é terra prometida, entramos numa nova terra. Quando o Senhor fala lá no Antigo Testamento a respeito dessa nova terra, Ele diz: olha, esta terra é uma terra onde vocês nunca estiveram, vocês não conhecem, só que dessa terra quem cuida sou eu. Deus é quem está cuidando. Portanto, Ele deve dirigir cada passo que nós damos, Ele deve nos orientar nas escolhas que fazemos, Ele deve nos orientar na escala de valores que nós temos, e como nós decidimos as coisas. E Paulo diz aqui: repita as mesmas coisas. Você não precisa de nada novo para ensinar para os seus filhos, você não precisa de algo especial, é a mesma palavra, é o mesmo evangelho que não volta vazio. Ele é mais atual do que o jornal que saiu hoje, até porque você está cansado de saber agora, finalmente, que ele está cheio de mentiras, seja para um lado ou para o outro. Creia na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus disse: Senhor, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus também disse que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso Paulo disse: olha, me perdoe, eu vou falar as mesmas coisas para você de novo. Um dos mais impressionantes pregadores que esse mundo já viu foi Billy Graham. Não sei se você teve a oportunidade, a alegre oportunidade de assisti-lo pregando, e você talvez tenha ficado meio decepcionado, porque ele pregava aquele feijãozinho com arroz, mas exatamente naquela pregação simples, mas sendo afirmada por alguém que sabe o que está falando, é que multidões, milhares e milhares e milhares de pessoas entregaram suas vidas a Jesus, porque as mesmas palavras foram faladas. Cuidado com este interesse em novidade. Eu quero ver algo novo. Cuidado, porque não há novidade no Evangelho. O Evangelho é a novidade. Isso é boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. O anjo, quando diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A mesma nova de alegria daquele dia do anjo, Jesus nasceu, é a alegria para nós hoje. Não há nada mais a ser dito. Fale do mesmo Evangelho e ele continua: mas pastor, a humanidade evoluiu nada, ela involuiu. Desenvolveu algumas coisas, descobriu algumas coisas que Deus já estava cansado de saber, e Ele está permitindo, pela sua misericórdia, explorarmos algumas coisas aqui e acolá, mas o uso dessas descobertas tem mostrado o coração do homem corrupto, tem mostrado a inclinação do coração do homem para o pecado. Aquilo que o Senhor disse lá quando Adão e Eva caíram lá no Éden, é isso que nós estamos vendo. Tanto desenvolvimento, tanta ciência, para chegarem duas pessoas, se degladiarem, discutirem, um dizendo que é a ciência e o outro dizendo que é a ciência. Querido, a ciência vai se multiplicar nos últimos dias, mas a melhor ciência que vai se multiplicar é do conhecimento de Deus, a ciência de Deus. Sabe como ela chega? Não é com novidade, é com o Evangelho sendo pregado e as pessoas descobrindo: puxa, que coisa, este Evangelho foi escrito há coisa de 2000 anos e ele continua válido para os nossos dias, e nada há de melhor do que este Evangelho. Glória a Deus. Conta aí a história que uma vez encontraram um daqueles 3 líderes da Revolução Francesa, lendo a Bíblia para os seus filhos, e perguntaram a ele: mas Bíblia? E ele disse assim: olha, se você tiver alguma coisa melhor para ler para a criança, você me dá. Ele não afirmou a sua fé naquilo, mas ele sabia do resultado daquilo. A palavra de Deus, diz Isaías, não volta vazia. A palavra de Deus, quando vem, quando incide sobre nós, quando nós nos expomos à palavra de Deus e a fazemos voltar, seja por afirmação de fé, por repetir a palavra, por crer na palavra, por viver, obedecer a palavra, ela chega no céu. E a Bíblia diz que ela não volta vazia, ela produz em nós aquilo para o que ela foi designada, ou seja, o propósito de Deus é alcançado na nossa vida. Sabe, Jesus disse: eu quero que vocês sejam felizes, essas coisas vos tenho dito, para que o vosso gozo seja completo. Não é o que ele falou? Eu tenho dito essas coisas, não há novidades para trazerem mais alegria para você, é o Evangelho. Se você não está frequentando uma classe dominical, você está perdendo tempo. Se você não está lendo a Bíblia,
corra atrás, quem sabe você consegue inclusive terminá-la ainda este ano, nós ainda estamos em janeiro, faça o seu plano de leitura. Leia a Bíblia, repita a Bíblia, leia em voz alta se for possível, decore versículos e descubra a alegria que a palavra repetida de Deus traz à nossa vida. Não é mencionada uma vez só. Paulo diz, olha, em se tratando de alegria, nós temos que falar e falar de novo da mesma coisa. Glória a Deus, graças a Deus. Demos já 5 passos, vamos dar o nosso 6º passo, pulando para o outro capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 também. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu quero dizer, meu amado, que você não encontra alegria, ou pelo menos não segura, não retém alegria, se não decidir permanecer firme no Senhor. Aonde é que se permanece firme? No meio do povo de Deus, na igreja. Não há outro lugar. Eu não estou fazendo uma apologia de defesa da igreja do Nazareno Paraíso, de jeito nenhum. Você precisa estar na igreja do Senhor. Igreja aonde? A palavra, a mesma palavra pregada, onde as pessoas procuram pensar as mesmas coisas, demonstrar o mesmo amor, onde o Senhor é o mesmo, onde a palavra é honrada e onde, como diz este versículo aqui, as pessoas querem permanecer, perseverar. Onde você vai e descobre pessoas que estão não só 1 mês, 2 meses, onde as pessoas estão anos andando com o Senhor, e você olha, mas será que esse camarada não encheu ainda? Como é que consegue? Será que não cansa? Querido, não há como cansar. Se as mesmas coisas são pregadas, se a mesma atitude eu tenho de querer permanecer no caminho do Senhor, nós não estamos aqui para ouvir coisas novas. Nós não estamos aqui para ouvir novidades. Nós estamos aqui para ser lembrados que as mesmas coisas continuam tendo valor hoje. Que coisas? Aquelas que foram afirmadas pelo Senhor na sua palavra e que nós queremos permanecer nisso. Uma das atitudes, uma das características que mais faltam nas pessoas que entram e saem das igrejas é exatamente perseverança. Este desejo de ficar na presença do Senhor. Estou lembrando de novo de uma conversa que eu tive com um pastor, que foi meu pastor lá no Rio de Janeiro, amado, querido, pastor Paulo Brito. Um dia eu estava na casa do sogro dele, ele tinha uma sauna na casa e nós estávamos juntos lá. E ele está dizendo, Mauro, nós estávamos referindo a um pastor que estava passando por um problema naqueles dias de saúde, e ele disse, olha, eu tenho descoberto que um homem de Deus, para ser usado por Deus, precisa ter 3 coisas. Ele disse, ele tem que ter saúde, que era o caso daquele irmão, senão, como é que ele vai pregar, como é que ele vai passar se a saúde não chegar? Outra coisa, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar manter-se cheio do Espírito. E ele diz, ele tem que ser perseverante, porque nós nos lembramos de alguns que estiveram conosco e que já não estavam mais. Quantas vezes você olha para o lado do banco e bate uma tristeza, o contrário da alegria, bate uma ausência de alegria porque você não está vendo aquela pessoa ali. Sabe o que João escreve na sua 3ª carta? Ele diz, eu não tenho maior motivo de alegria do que este. Lembra o que ele diz? De ver que os meus filhos estão andando no caminho. Não tem nada que me traga maior alegria do que isto. E a contrapartida é verdadeira. Se vemos que eles não estão mais presentes, que estão se desviando, que estão deixando a caminhada, isso nos traz tristeza. Então eu quero dizer para você o seguinte, quer ser alegre, esteja numa igreja onde você descobre que as pessoas continuam, que as pessoas perseveram, que as pessoas se mantêm, que as amizades aumentam, crescem. Conheça o grupo de mulheres, se você é uma mulher da sua igreja, esteja com os jovens no próximo sábado na reunião, persevere com eles, ajunte-se e forme um todo com esses irmãos. Junte-se com ele e descubra que eles vão andar até o fim da vida na presença do Senhor, provavelmente não mais aqui, porque quando se formam, são chamados para uma empresa aqui, passam num concurso lá, mudam de país e tal, mas vão permanecer na presença do Senhor. Já quanto àqueles que já passaram por esta fase e aterrizaram aqui, você descobre que eles permanecem, continuam indo, e a menos que venha uma mudança de residência, uma mudança de emprego, eles continuam firmes
determinados, buscando a Deus com o mesmo povo, para ouvir as mesmas coisas, porque descobrem que essas pessoas perseverantes são as que mais contribuem para que a nossa alegria seja permanente. Há coisas que são contadas por aí, coisas que impressionam, testemunhos, olha, para lá que eu tenho que ir, como se aquele testemunho daquela pessoa fosse o que iria trazer alegria para você, e aquilo é um ponto, é uma amostra tirada de um todo. Amostras não fazem a nossa vida, nós precisamos de perseverança, de continuidade, e continuidade precisa existir entre pessoas que têm continuidade, pessoas que continuam andando com Cristo. E eu vejo aqui vários irmãos que foram meus apoios, eles nem sabem disso, que eu oro para eles e digo: Senhor, graças a Deus por este irmão, por esta irmã, por esta família, que eu vejo assentado no banco, às vezes no mesmo lugar, tem lugarzinho assim que vai ali, e aí você olha, procura e já não enxerga, opa, alguma coisa aconteceu. Pessoas acostumam se a sentar aqui e lá, e isso traz alegria, porque mostra perseverança, permanência, e eu quero permanecer na presença do meu Senhor até o dia em que Ele vai voltar, e vai dizer: agora o seu gozo vai ser completo e eterno, venha para o gozo que está preparado para você. A nossa caminhada precisa ser uma caminhada de alegria, sim, mas não aonde nós queremos encontrá-la, aonde o Senhor nos ensina que nós a encontraremos. E Paulo, nesta carta aos Filipenses, foi extremamente feliz no que ele falou sobre a alegria. O sexto passo, então, foi: permaneça no meio do povo que você vê com perseverança. Sétimo passo, veja só, capítulo 4, versículo 4. Este talvez seja o que mais bem resume este texto e essa história da alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Descubra que a fonte de alegria, e fonte de alegria permanente, porque sempre é o Senhor e somente o Senhor. A alegria permanente vem se e somente se o Senhor estiver presente. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa fonte de alegria. Por isso diz lá o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque lá eu encontro a alegria. Ele está lá. Esteja aonde o Senhor está, ande aonde o Senhor andaria, esteja fazendo o que Ele quer que você faça, e alegre-se no Senhor com toda certeza. Essa é a maior alegria, este é o maior valor que Paulo apresenta neste livro. Ele diz: eu me alegro no Senhor, eu não tenho outra fonte de alegria maior do que esta, de alegrar-me nele. Ele me traz alegria permanente. Na continuação deste versículo ele diz, por exemplo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele diz: olha, alegria é uma coisa que traz constância, e moderação é algo que mostra que você tem um agir constante, está sempre na mesma direção, e não há muitos picos de altos e baixos, não há muitas oscilações, você vê uma constância na vida dessas pessoas. Seja a moderação, que é fruto desta alegria que vem por estar com o Senhor, conhecida por todo mundo, que as pessoas olhem para você, já que grande alegria vem quando nós somos úteis, que as pessoas vejam em você esta moderação, esta permanência, esta consistência na fé. Você não tem aqueles momentos explosivos e aí no dia seguinte está na fossa. Não sei nem se conhece ainda essa expressão, a moçada hoje em dia está na pior. Um dia muito feliz e outro dia arrebentado. Daqueles que ficam contando os dias da semana, está acabando domingo, amanhã é segunda. Querido, qual é o problema? Se o Senhor está presente, o problema pode estar na forma que você está olhando para o trabalho, para a escola. Agora, quando você descobre que aquilo é uma caminhada, é uma passagem, para estar fazendo aquilo que traz alegria, estas coisas deixam de exercer sobre você o poder negativo que elas têm. E você descobre que elas começam a acrescentar em vez de subtrair, começam a multiplicar em vez de dividir, porque no Senhor
todas as coisas nos trazem alegria. Seja a moderação conhecida de todos os homens, aonde você estiver, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, num encontro de classe, aonde você estiver. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, quando entra, rouba a alegria. Diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Essa é a meta dele. E a ansiedade tem sido uma maneira pela qual ele tem conseguido roubar e destruir a alegria de muita gente. Aí Paulo diz, olha, cuidado, alegre-se no Senhor e cuidado com a ansiedade, que é o inimigo maior. O que você faz com a ansiedade? Não é fugir do motivo da ansiedade, não é achar que você consegue lidar com aquilo, seja moderado, faça o que você pode fazer e torne conhecida de Deus esta coisa que normalmente produziria dentro de você uma agitação que tiraria o seu controle, que traria uma tristeza tão grande que faria que você não andasse mais, ficasse inativo. Torne conhecida de novo, ore, mostre para Deus o quanto é isso importante. Isso é alegrar-se no Senhor. Tem um problema, meu amado? Fale para ele. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz assim, olha, está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém alegre? Cante louvores. Tem problema? Faça oração. Tem doença? Chama os presbíteros. Tem solução para tudo. Não deixe que a ansiedade tome conta. A ansiedade é quando nós olhamos para frente e não vemos solução. Não enxergamos por onde vamos sair. Se ela chegou, é claro que ficamos às vezes inquietos com uma coisa ou outra, isso é da natureza humana, da natureza deste planeta. Mas permitir que isso comece a dominar a nossa vida, é permitir que a alegria comece a ficar cada vez mais distante de nós. Muitos consultórios de psicólogos e psiquiatras se enchem por causa de as pessoas não terem descoberto esta fonte de alegria e de alívio que o Senhor tem à nossa disposição. Então, meu amado, se começou a entrar antes de marcar hora no psicólogo, pode marcar, não tem erro nenhum, claro, mas lembre-se que antes disso e mais forte do que isso, você tem um Senhor a quem recorrer. Lembre-se que você tem alguém que ouve orações. E com todo respeito à classe da psicologia, psicólogo não ouve oração. Psicólogo ouve a sua história, ouve o que você tem para contar e vai ajudá-los. Olha, isso é da natureza humana, isso acontece assim, melhor forma de você tratar isso e isso, e a palavra de Deus dá um acréscimo. Ore, fale com Deus, leve o peso. Jesus assim, vinde a mim todos vós que estáis alegres, cheios de gozo, sem problema nenhum, foi isso que ele falou? Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda a ir à fonte, alegrai-vos no Senhor. Você não só vai deixar a carga sobre Ele, como vai voltar com alegria sobre o seu coração. Glória a Deus. Torne conhecidas pela oração, pela súplica, agora, com ações de graças. Seja grato, seja agradecido. Um dos motivos pelos quais as pessoas não encontram alegria é porque são incapazes de detectá-la nas coisas que já aconteceram. Acho que tudo que aconteceu já foi, passado, acabou. O que diz o Antigo Testamento? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lembre-se dessas coisas e alegre-se e seja grato. Exercite a gratidão e a alegria do Senhor te alcance. Seja grato antes que a alegria chegue. Porque se ela não está lá, é porque provavelmente tem faltado gratidão. Tem faltado, vai ser a próxima palavra, contentamento. Tem faltado orações, Senhor, obrigado, porque no meio disso tudo o Senhor tem me sustentado. E é isso que Paulo está dizendo, olha, eu sou grato a Deus, porque apesar de eu estar sendo derramado como libação sobre o sacrifício, eu me alegro por poder dividir isso com vocês. Encontre alegria naquilo que Deus está operando em você, através de você, no meio onde você está. Como? Levando a Ele as petições e sendo grato por tudo o que Ele tem feito por você. Você está vivo? Motivo de alegria. Conheceu o Senhor? Motivo de alegria.
Tem um amigo que falou de Jesus para você, motivo de alegria. Chegou no culto, ouviu uma palavra que alegrou você, motivo de alegria, de gratidão. Vinha para cá e de repente passou, eu vou junto com você, motivo de gratidão. Estava na pior, o telefone tocou. Sou fulano, sou eu, fiquei sabendo que você estava passando pelas dificuldades. Deus, obrigado por esses amigos que eu tenho, seja grato. Sabe que o diabo fica jogando? Mas ele fez isso com você. Mas naquele dia, cara, pare de dar ouvidos a estas ladainhas, a este chororô que é provocado pelo inimigo, e demonstre gratidão, mostre hombridade, mostre que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, seja agradecido, glória a Deus. E aí ele vai dizer, e o que vai acontecer como consequência? A paz de Deus, a próxima, pode passar lá, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que as pessoas deste mundo precisam? Coração e mente guardados. Talvez muitos profissionais da medicina, que trabalham nesta área também do coração, não precisariam ser procurados, se a paz estivesse guardando. Não estou falando que todo problema físico vai ser resolvido, não, mas muitos seriam, porque a ansiedade produz problema de coração. Produz ou não produz? Pelo menos estes não aconteceriam. Se aprendêssemos a, antes que isso tomasse um vulto tão grande, orar e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu minha oração e eu vou andar, ainda que estou sentindo isso aqui, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Seja grato porque Ele está presente. Aleluia! Graças a Deus. E para encontrarmos e abrirmos a tampa do tesouro, capítulo 4, aqui antes ele vai dizer, finalmente, o que pensar, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Deixa eu dizer para você, querido, que a mídia não quer colocar na sua cabeça o que é verdadeiro. Deus quer, a igreja quer, os pregadores, homens sérios de Deus querem, o professor da classe de escola dominical quer, o que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Leia, abra lá a sua fonte de informação diária, ouça o noticiário e tal, e descubra lá no meio, quem é respeitável. Eu conheço um que é respeitável, que merece toda a glória, todo o louvor, e você conhece também. Que mais? O que é respeitável, o que é justo. Quantos justos há na terra, segundo Jesus falou? Não há justo nem sequer um. No entanto, a Bíblia diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, a paz que excede o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou, sabendo que nós fomos declarados justos, e não porque nós somos justos, porque fomos justificados, que esta paz invade, transforma mente e coração, envolve com uma carapaça intransponível, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, tudo que é amável, tudo que é puro. Quem é aquele que purifica os nossos corações? Só um, o Espírito de Deus, é o batismo no Espírito Santo que te dá um coração puro. Seja isso o que ocupe o pensamento, ou seja, esteja correndo atrás disso. Busque, Senhor, eu quero ter um coração puro, eu não quero mais sentir que brotam essas coisas ruins, essas coisas sujas, imundas, Senhor, eu quero ser purificado. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que fale bem, tudo que é coisa que edifica, que acrescenta, seja isso que ocupe o pensamento. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E Paulo diz, e tem mais, vocês aprenderam de mim algumas coisas. Há pessoas que nós podemos usar como referenciais.
Ele diz: o que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim. E eu quero dizer para você, olha para mim aqui, você lê, ouve muita coisa na internet, mas você não vê o fruto daquilo naquela pessoa, você não anda com aquela pessoa. Sabe aonde você ouve, vê e aprende, e vê também? Na igreja. Quando você convive com a pessoa, ouvir grandes pregadores pode nos ajudar um pouco, mas ver, não vou usar a palavra grandes servos e servas de Deus, porque parece que está enaltecendo a pessoa, mas ver homens e mulheres de Deus andando no caminho, é a única coisa que garante que a minha alegria vai estar presente no dia seguinte. Pregações maravilhosas que ouvimos nos entusiasmam na hora, mas se não se transformarem em prática, elas se esvanecem. Agora, quando nós vemos constantemente um casal lutando, procurando estar juntos, um pedindo perdão para o outro, acertando, seguindo em frente, quando filhos veem que pais estavam a ponto de se separarem e disseram até algumas coisas terríveis uns para os outros, mas de repente eles se arrependem e vem o processo da entrada de Deus, da transformação no lar, ele descobre que pode existir verdadeira alegria na vida deles também. Nem tudo está perdido. Se nós descobrirmos que basta a gente começar esta caminhada outra vez, você vai ouvir essa mensagem de novo, ela vai ficar gravada lá no YouTube, no Facebook, ouça de novo, e descubra que você está passando por todos estes 7 passos, e agora o 8º, está lá no capítulo, nesse capítulo, versículo 11, em que ele diz o seguinte: tudo isso, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviu esse versículo? É aqui, 4,13. Mas sabe como ele diz isso? Eu sei estar vivendo pobre ou rico. Eu sei viver se tiver tudo ou se estiver faltando. Eu já passei por isso tudo, e eu aprendi a estar contente em todas estas situações. O contentamento não existe verdadeiramente só quando as coisas estão andando do jeito que nós imaginávamos. Paulo diz: em toda e qualquer situação eu aprendi a estar contente. O versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, em toda e qualquer situação. Versículo 12: sei estar humilhado, sei estar honrado, de tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, de fartura e de fome, de abundância e de escassez, tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe que a Bíblia chega a ensinar? Que é mais difícil se manter firme rico do que se manter firme pobre. Não, o que Jesus diz: dificilmente um rico entra no reino dos céus. Por quê? Porque riqueza é pecado? Não, porque a facilidade de entrar como objeto de adoração ou de confiança é muito grande. Já aquele que não tem nada diz assim: a minha alegria é o Senhor, só tenho Ele. Parece que facilita. Não estou aqui apregoando que você tem que dar uma de franciscano e dar tudo aos pobres, não é isso. Isso Jesus falou que quem tinha que fazer era aquele jovem rico, que o problema dele era tão grave, tão sério, de apego à riqueza, que para você, a única solução é você vender tudo que você tem, dar para os pobres e me seguir. Mas aprenda a administrar com gratidão aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e aprenda que essas coisas podem vir e ir. Nós estamos vivendo dias em que os valores são efêmeros, totalmente passageiros. Quanta gente achava há 2 anos que tinha alguma coisa na mão e no dia seguinte não tinha mais nada, seja ela financeira, seja ela na área da saúde. Quantos olharam para alguém dentro de casa e tristemente descobriram que este em quem confiava ou de quem dependia não está mais lá, por causa do que aconteceu? Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas podemos aprender a cada dia a sermos gratos e contentes em toda situação. Para fechar, um versículo que não está
livro, mas está no outro, que fala do mesmo assunto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que é que Paulo está ensinando aqui, complementando aquela ideia? Você quer ter lucro? Você quer ver realmente quanto valor você tem na vida? Seja piedoso. Piedoso é ser temente a Deus. É andar naqueles passos que a gente leu. E isso tudo acompanhado de contentamento. Talvez por ser o último passo apresentado, seja o mais raro de aparecer na vida das pessoas, porque elas são explosivas. Se alegrar no meio por uma coisa, por outra, mas estar contente em todas as situações demonstra uma maturidade espiritual cristã que muita gente não quer nem chegar lá. Não querem admitir que é possível estar contente em toda situação. Mas Paulo acrescenta neste livro que este passo precisa ser dado, estar contente. E eu queria desafiar você a orar nesse momento e dizer para Deus que você está contente com a vida que você tem neste momento. Eu quero convidar aqueles que querem chegar aqui à frente para fazer a sua oração, teremos tempo para isso. Vou, enquanto vocês chegam, orar para encerrar a nossa transmissão, para aqueles que estão em casa, e nós vamos aqui continuar. Você pode vir aqui à frente enquanto estou orando. Pai, obrigado por esta mensagem, obrigado por